Muito bem. Gente, então na nossa aula de reforço de hoje, a gente vai falar especificamente sobre variações linguísticas, tá bom? Então, é um assunto que será cobrado na prova, tá? Então, estará presente aí na sua prova. Então, é importante que você esteja muito atento a ele. Não é um conteúdo complicado, mas é um conteúdo que exige que você entenda e leia bem as informações que ali se apresentam, tá bom? Então, vou reproduzir minha tela para os senhores, para que vocês possam acompanhar a apresentação, tá? Muito bem. Então, variações linguísticas. Primeiramente, a gente tem aí a presença de 4 grandes tipos de variação linguística, de variações linguísticas dentro da nossa língua, tá? Nós podemos ter nomes fáceis ou nós podemos tratá-las por nomes difíceis, tá? Eu poderia falar de diacrônica, diafásica, coisas desse tipo. Eu posso usar uma nomenclatura mais acessível a vocês agora nesse momento, que é geográfica, histórica, social e situacional, tá bom? Então, desculpa, a gente vai falar de cada uma delas nessa nossa aula de hoje. Primeiramente, o que de fato é variação linguística, como que ela acontece, por que que ela existe, isso só existe na língua portuguesa, existem em outras línguas? Tudo isso daí eu posso responder para vocês aqui de forma muito rápida, fácil, direta, tá? Primeira coisa que eu preciso informá-los: a língua portuguesa não foi inventada lá em 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil. Não foi inventada lá em cerca de 1200, com a antiga língua portuguesa, o galego, tudo mais. Não, ela não foi inventada e ela ficou do mesmo jeito ao longo de todo o tempo. Na verdade, ela é uma língua viva, ou seja, ela vai se transformando pouco a pouco. Pouco a pouco, ela se desenvolve, pouco a pouco, ela se transforma. Na verdade, a nossa língua, ela muda o tempo todo de acordo aí com vários fatores. Por quê? Uma palavra que talvez seus pais usavam, ela já não é usada por vocês. Estava contando aí para a galera hoje que antigamente tinha algumas gírias. Hoje em dia, o pessoal fala, ó, a novinha 1000 grau. Antigamente era, não, poxa, ela é mó gata. Antes ainda, nossa, mó broto. Nossa, que pão. Coisas desse tipo aí que já ficaram lá para a idade da tia Jennifer, bem para trás, assim. A tia Jennifer, o pessoal que não sabe, ela é bem mais velha do que eu, tá? A gente tem essa cisma, mas tudo bem, faz parte, tá? Muito bem, então a gente tem palavras que vão se adaptando, que vão se modificando ao longo da história. E isso daí vai criando uma nova língua. Só que, olha, pensa bem, não é só o Brasil que fala a língua portuguesa. Será que se eu fosse na língua portuguesa, se eu fosse direto na língua portuguesa, usando aí a nossa querida língua, aqui no Brasil ou em outro país, ela teria suas diferenças. Mas não só isso, dentro do nosso país, ela também vai ter diferença. Na verdade, o jeito que eu falo com os meus alunos é totalmente diferente do jeito que eu falo com a diretora Marilisa, por exemplo. O jeito que eu converso com a minha esposa é diferente do jeito que eu converso com os meus filhos. E assim por diante. Quando eu estou conversando com os professores, eu vou usar palavras que os professores entendem. Agora, se eu estou conversando com outro grupo qualquer, eu vou usar outros tipos de palavra. O que importa é que a gente entenda que a língua, ela além de ser viva, ela é dinâmica, ou seja, ela vai se transformando a todo instante. Como eu coloquei aqui, é como trocar de roupa. Você não vai para a praia usando um casaco de neve. Da mesma forma, você não vai para a igreja usando biquíni. Então, sempre que nós temos a nossa língua, nós temos perdão, nós temos a oportunidade, então, de modificá-la de acordo com as situações que ela melhor se encaixa ali para a gente, tá bom? Então, trouxe até aqui um exemplo. Como que isso acontece? Se você está entre amigos, você fala, ai, mano, me arruma uma folha aí rapidinho. Então, você vai falar desse jeito que você está falando entre amigos. Agora, se vai lá pedir, por exemplo, para um professor, pode chegar, com licença, professor, você poderia me prestar uma folha, por favor? Já muda totalmente o jeito que você fala, tá bom? Agora eu vou dizer que, o jeito que eu falo com os amigos é errado.
e o jeito que eu falei ali com o professor é o correto. Não, não existe um certo, não existe um errado nesse momento, tá? Quando a gente entende a linguística atual, nós percebemos que não é certo ou errado falar de algum jeito. O que nós temos é adequado ou inadequado àquela situação. O importante é você se comunicar, mas tem momentos que você precisa saber se comunicar adequadamente de acordo com cada situação, tá bom? Muito bem. O primeiro tipo que nós vamos ver, vamos falar, é a variação geográfica. A gente também poderia chamá-la de diatópica, tá bom? Mas a variação geográfica é aquela que mostra para a gente diferentes formas de falar uma mesma coisa. Quando a gente pensa em vocabulário, a gente está mudando de acordo com a geografia. Eu estava conversando também com a galera hoje, por quê? Aqui na Baixada a gente está acostumado a usar o termo média para o pãozinho, né? Para o pão francês. Só que em muitos lugares a gente chama de pão francês. Lá no Nordeste chamam de pão de sal. Ou no Rio de Janeiro, não lembro. Tem lá no Norte, usam carequinha. Lá no Rio Grande do Sul, esse aí todo mundo dá risada, todo mundo sempre sabe, eu sei, chamam de cacetinho. Em Portugal, eles usam outro termo. Lá na França, não é pão daqui mesmo, tá? Eles não falam pão daqui mesmo, eles falam pistola, né? Então, pistola, na verdade, vai ser a pistola aí, que é o pão, o tipo de pão que nós chamamos de pão francês. Então, o pão, ele vai ter um nome em cada lugar. Quando a gente pensa, por exemplo, em frutas, a gente também tem frutas que vão se alterando. Um exemplo clássico, aqui usa o nome mexerica. Lá no sul é bergamota. Aqui em casa eu brigo com os meus filhos. Quando eles falam, não, uma mexerica, não, mexerica nada. Aqui em casa é bergamota. Vocês vão aprender o nome certo. Não, brincadeira, não é certo, né? Mas a gente usa aqui em casa o nome bergamota. Tem gente que chama de tangerina, tem gente que chama até de poncã, que é, na verdade, das variações que a bergamota, que a mexerica, a tangerina tem, né? A raiz, tem gente que chama de mandioca, outros vão chamar de aipim, outros chamam de macaxeira. E eu estava pesquisando e vi que tem gente que chama até de castelinha. Então, existem vários nomes para uma mesma coisa, tá? Mas isso não fala apenas sobre vocabulário. Nós temos também expressões e sotaques que são diferentes. Porque se queres, eu posso falar que nem gaúcho contigo e tu não vais entender quase nada. Então, tem um sotaque característico lá do sul. Mas mais do que isso, temos expressões. Cada localidade do nosso país tem um jeito diferente de se expressar, um jeito diferente de falar. Por exemplo, uma expressão muito usada lá no sul, bate, que frio de ranguear Cusco. Você vai pensar, nossa, o que tem a ver? Entendi, foi nada, só sei que tá frio. Mas o frio de ranguear Cusco é um frio que faz até cachorro se eriçar todo, ficar todo com frio. Então, é um frio que até cachorro sente. Seria isso, tá? A expressão. Agora, também tem uma expressão nordestina. Oxente, manhã, o sol tá de rachar. O sol não tá rachando nada. Ele só está querendo dizer que está com um sol muito forte, está muito ensolarado. Os raios solares estão em grande evidência nesse período, tá? O sotaque mineiro também vai ter o aiço, passa um cafezinho com pão de queijo, tá? Aquela coisa mais carregada com sotaque de Minas, assim. Então, tem também a possibilidade. Essa foi homenagem ao pessoal ali que é lá de Juiz de Fora, tudo, tá bom? Então, eu já ouvi dizer, tá bom, Pietra? Tá aí feita a homenagem para Minas também. Mas então todo lugar tem expressão, um jeito diferente de contar, de se expressar, tá bom? Então, quando nós estamos falando sobre variação geográfica, nós estamos enxergando um fato. O Brasil, ele é grande demais. O Brasil é grande demais para nós considerarmos uma forma apenas de falar. Quando falamos de Brasil, nós estamos falando de um país que é gigante, absurdamente grande. Então, cada localidade tem uma fala, um jeito característico de falar. Até mesmo a gente fica pensando, mas aqui a gente nem tem sotaque. Sim, nós temos o sotaque santista, o sotaque paulista, o sotaque, se pegar o pessoal que desce a serra, a gente percebe já a diferença dos paulistanos
falando para a gente. Expressões que a gente usa aqui na Baixada Santista que a gente não vê por aí. Bom, como, por exemplo, a média que eu já citei, o camelo para bicicleta. Então, já são expressões características de uma micro-região. A Baixada Santista tem um próprio vocabulário que a gente está acostumado a utilizar também. Até mesmo se eu falar, eu vou pagar com uns mangos. 15 mangos lá, o lanche, meu Deus, que caro. Então, esse mango também. Se fosse no Rio Grande do Sul, nós somos acostumados lá também com um pila, né? Então, 3 pila, sei lá, 3 pila Coca-Cola ali. Então, o pila entra lá para o Rio Grande do Sul, tá bom? Então, são diversas expressões que nós temos dentro de um mesmo país. Expressão, sotaque, vocabulário. Isso daí é o que compõe a variação geográfica, tá bom? Pensou em geográfica, lembra do mapa do Brasil, e você vai ver, então, com facilidade que cada um fala de um jeito. Inclusive, só para deixar claro aqui, para mim, é bolacha e não é biscoito, tá bom? Mas muito bem. Avançando. Além da geográfica, nós temos também a variação histórica. Ela também poderia ser chamada aí de diacrônica, tá bom? O que ela mostra para gente? Que a língua, ela poderia ser uma antigamente. E agora nós temos uma nova língua. Antigamente, os nossos bisavós falavam de um jeito. Hoje em dia, nós falamos de outro jeito, tá? Um exemplo muito claro é quando eu falo vossa mercê. Vossa mercê. Nossa, para que tudo isso? Hoje em dia, o que a gente usa, ao invés de vossa mercê, é você. Tá bom? Aí você vai falar, mas eu não uso nem isso. Eu uso C. Quando eu escrevo, eu coloco VC. Aí o pessoal estava contando para mim, não, quando eu tô com muita preguiça, eu coloco só C. Então, C vai. A pessoa já tem que entender que o C quer dizer ser você. E voto quer dizer você, vossa mercê. E fica aquela coisa toda para a pessoa descobrir o que de fato está acontecendo, tá? Um outro exemplo, antigamente se dizia que a pessoa teve um defluxo. Só que agora nós usamos a expressão um resfriado, uma gripe, enfim, alguma doença respiratória ali que traz esse mesmo sentido aí da gripe, tá bom? Então, a palavra, ela se modificou com o tempo. Antigamente, o pessoal escrevia fotografia com 2 THs aí no meio, ou PHs no meio da palavra. Então, fotografia. O PH ele tem som de F, tá? Então, fotografia. Depois, nós atualizamos a língua e ficou fotografia com F. Só que até mesmo a fotografia, nós acabamos usando a abreviação da palavra. Nós usamos o termo foto. A gente não fala, tirarei uma fotografia de vocês agora. Não, deixa eu tirar uma foto de vocês. E a gente usa a expressão foto ao invés de fotografia com PH, que nem eu estou mostrando ali para vocês. Da mesma forma, antigamente o pessoal usava o quê? Fita de vídeo. O VHS era. Você tinha que levar, buscava na locadora, depois tinha que rebobinar, você pagava multa e tudo mais. Mas, hoje em dia, o pessoal não assiste mais nada em fita de vídeo. Foi-se a época do DVD, do Blu-ray. Hoje em dia, o pessoal assiste o quê? Em streaming. Então, fica lá no Netflix. Sei que vocês passaram o carnaval no Netflix. Fica lá no Disney Plus, no HBO Max. Fica lá no Apple Plus. Fica, enfim, em todas as plataformas, assistindo via streaming os filmes de antigamente, que eram em fita, tá? Ou seja, quando nós estamos falando de uma variação histórica, nós estamos, na verdade, falando de uma viagem no tempo, de como as palavras foram se modificando ao longo do tempo. Mas perceba, se eu usasse vossa mercê, fita de vídeo, eu estou usando a língua portuguesa. A língua é a mesma, a língua portuguesa. A questão toda é, hoje eu tenho uma nova variação histórica, novas palavras que se mostram de outro jeito, com novos sentidos para mim, tá? Uma outra curiosidade é, tem palavras que você vai perceber que você nunca ouviu na vida, mas que antigamente eram utilizadas, tá? O fato é, as palavras, elas nascem, elas envelhecem e com o tempo elas vão sumindo do vocabulário das pessoas. Pode ser que lá na frente alguém lembre daquela palavra e volte a utilizá-la e pouco a pouco ela volte a ter uma nova chance. Mas, de qualquer forma,
há um ciclo aí de palavras que são utilizadas, envelhecem, somem e vão se perdendo ao longo do tempo também. Ou seja, o português que a gente tem exatamente hoje, ele é bem diferente do português de 100, 200 anos lá atrás, tá bom? Terceiro tipo, nós temos a variação social. Você também pode usar o nome diatrástica, tá bom? Diastrática, que é, na verdade, o jeito que você fala de acordo com o grupo que você trabalha, tá? Uma pessoa da área da medicina, por exemplo, ela pode falar sobre cefaleia. Você vai pensar, nossa, eu vou morrer disso. Pelo amor de Deus, o que isso quer dizer? Vou sobreviver? E, na verdade, só quer dizer uma dor de cabeça. Dentro da área do direito, pode existir o termo deferido. Você não entende nada, o que é isso? Deferido, o que é isso? É preferido? É que alguém foi ferido? O que é isso? Mas nada mais quer dizer do que aprovado. Se você conversa com alguém da área da tecnologia, a pessoa pode te contar, por exemplo, o sistema teve um bug. Você, bug? Talvez. O que isso quer dizer? É um erro no sistema. Ou seja, de acordo com o grupo qual você faz parte, você tem diversas expressões, palavras, termos que você utiliza ali no seu dia a dia da sua profissão, do seu grupo. Um grupo de boleiros, jogadores de futebol, eles vão ter expressões que talvez a gente nem entenda. E ele fala, dá uma fatiada. Você pensa, eita, achei que era futebol, agora já virou churrascaria, vamos fatiar o quê? Uma carne para salão. Tá? Então, sempre nós temos essa possibilidade de enxergar ali dentro do ambiente técnico de um grupo que fala de um jeito, palavras que a gente não está acostumado, mas eles entendem. Hoje eu mostrei para o sexto ano, ali à tarde, no CIPD, uma tirinha que o médico falava que você está sofrendo de uma inflamação subcutânea, não sei o que, não sei o que. A pessoa, meu Deus, o que vai acontecer? E no final a pessoa estava com uma espinha assim na pele ali e pronto, achando que ia morrer. E o médico, não, nada demais, é uma coisa simples. Só que o termo que ele usou assusta, né? Mesma coisa que o exemplo da cefaleia, tá? Agora, também tem os grupos e as gírias que pertencem ali a um exato grupo também, tá? E a gente vai utilizando isso sem nem perceber no dia a dia. Por exemplo, hoje em dia os jovens vão usar, amiga, o crush me notou hoje na escola, alguma coisa assim. Nada, vocês não têm idade para isso. Né? Pode parar com essas graças, dá licença. Mas muito bem, a palavra crush. Crush, na verdade, vem da língua inglesa, não vem nem da nossa língua, mas a gente importa ele e usa como uma gíria na nossa língua atualmente, tá bom? Da mesma forma, os advogados, como já falei, informam que o requerimento foi deferido pelo juiz. Então, esse deferido fica ali. Ou os gamers. O jogo bugou bem na hora da vitória. Caramba, deu lag. Nossa, meu ping tá demais. E, enfim, você vai usando expressões que só quem vive essa experiência consegue entender. Isso é aquilo que nós chamamos de variação social. Ela ocorre com profissões, idades e grupos, tá bom? Muito bem. E tem também a variação situacional. E o que é isso? Essa daí é a variação diafásica, ou seja, de acordo com a fase que você está vivendo ali no momento. Tem um momento que eu preciso usar uma linguagem formal, tá bom? Então, quando? Na escola, trabalho, entrevista, enfim. Em situações sérias, a gente precisa usar uma linguagem formal. Por exemplo, bom dia, professora, tudo bem? Não comparecerei hoje. Poderia me ajudar, por favor? Eu solicito o arquivo por e-mail para que seja averiguado, seja conferido e tal. Então, uso uma linguagem formal quando eu estou no meu trabalho, na escola, entrevistas e afins, tá? E eu posso usar uma linguagem informal quando eu já tenho uma certa abertura com a pessoa, com família, amigos, no WhatsApp, no dia a dia, com as pessoas que eu entro em contato. Então, o jeito informal é quando eu estou com uma roupa que não precisa ser tão chamativa, não precisa ser tão séria assim. Opa! Pode falar, dona Manuela Constantino, pode falar, Gabi. A Maria Clara, ela tinha perguntado no chat como que ela iria assistir ela depois. Sim. Isso eu vou mandar. Sem problema, cara. Eu vou mandar o link
Eu não consegui mandar semana passada porque a gravação demorou muito para ficar pronta, tá? Mas hoje eu mando o link já para a tia Andréia e eu peço para ela disparar no grupo para vocês. Tá bom? Muito bem. E então, só para indo aqui concluindo, gente, essa parte do informal, você vai mudando de acordo com o ambiente que você está. Como eu tinha falado, você não vai para a catequese, não vai de biquíni. Não é o ambiente para isso. Então, você precisa saber onde você pode entrar com o seu biquíni e onde você tem que estar com o seu uniforme escolar, tá bom? Então, a mesma coisa acontece com a nossa linguagem. É, na verdade, a roupa da nossa fala, essa variação situacional. Se eu mandar um e-mail para dona Marilisa, diretora da escola, ele vai ter que ter uma linguagem mais formal. Eu não posso chegar para ela e falar assim, e aí, diretora, como que tá? Aí, estamos juntos aqui, os brod e tudo, querendo... Ah, então não dá para mandar assim. A gente vai mandar de acordo com aquilo que a pessoa tem o seu cargo e tudo mais, tá bom? Aí os outros exemplos de informal. E aí, Sora, tudo beleza? Não vou hoje não, tô mal. Dá uma mão aí, manda o arquivo. Assim, né? Estranha isso, por favor. Vocês escrevem pelas redes sociais. Muito bem, e qual que é a dica? Gente, adequar não é ser falso, tá bom? É ser educado. Então não precisa também querer transformar o seu discurso numa obra de Machado de Assis, tá bom? Nada disso. Você, na verdade, só precisa adequar a sua fala, mostrar ela, de acordo com a sua boa educação, que certamente vocês têm, tá? Então, você vai falar de acordo com a sua educação, saber como se comportar em cada ambiente. Beleza? Muito bem. Então, em termos de conclusão, nós precisamos entender o seguinte: respeito e adequação, tá? Como eu contei para vocês, a linguística não enxerga hoje como certo ou errado absoluto. Então, não é que existe um jeito certo para falar e outro está falando errado. Até mostrei também para o sexto ano da tarde um texto de Patativa do Assaré. Patativa Assaré, que é um autor nordestino que usa bastante expressões tradicionais, a fala nordestina na sua escrita. E ali nós percebemos, então, que ele só está tentando reproduzir a forma como as pessoas falam. Ele não está escrevendo errado. Talvez se ele fizesse uma redação para a escola, ele não poderia escrever daquele jeito. Mas ali ele soube adequar para reproduzir, mostrar o jeito que o povo dele fala. Tá? Então, vamos lá. Não ao preconceito linguístico. O que isso quer dizer? Nunca deboche do sotaque ou do jeito de alguém falar, tá bom? Isso é importantíssimo, porque pode ser que alguém chegue lá na sua sala e, de repente, a pessoa tem alguma dificuldade de falar bicicleta. O que isso quer dizer? Enfim, você entende o que ela está querendo dizer. Você pode tentar instruí-la. Amigo, você sabe o que é bicicleta? Aí eu sei, é que eu não consigo falar. Então, tudo bem, você já venceu essa parte. A pessoa, com o tempo, ela vai aprendendo, vai entendendo o melhor jeito dela se adequar à fala também, tá? Isso quer dizer que eu posso escrever e falar de qualquer jeito? Não, senhores. A gente precisa saber se adaptar às situações, na escola, no trabalho, e usar a norma culta. Agora, você está com seus amigos, preciso ficar me preocupando o tempo todo extremamente... Não. Vocês veem os professores na hora do intervalo, a gente também. A gente já está mais despreocupado, falando mais abertamente entre um e outro. Só uns chatos assim, tipo eu que fica ainda batendo no pé para falar certinho ali na hora, tá bom? Mas, agora, eu faço até um desafio relâmpago para vocês, tá bom? Olha lá, escreva no caderno 2 formas de dizer a mesma frase, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, no sentido de agradecer alguém, tá? Você poderia falar de uma forma formal: muito obrigado pela sua ajuda. Ou fico feliz pela sua contribuição, pela sua ajuda, tá? E também um outro jeito informal. Faltou o meu quadradinho aqui de informal, esqueci de colocá-lo, tá bom? Me perdoem por isso. Eu poderia falar para alguém também: valeu demais pela força. Pô, tamo junto, tá? Só para que vocês percebam que a gente pode adequar nossa linguagem tanto com o biquíni como com o uniforme escolar, tá bom? Então, senhores, por hoje é isso. Para o pessoal que continua aqui no ao vivo,
A gente ainda tira dúvidas, verifica o que mais podemos ajudar. E para você que está na gravação, espero que tenha sido útil esse tempo. Qualquer coisa, bateu o desespero, me procura na escola que está aí para ajudá-los também, tá bom? Um beijo no coração pessoal da gravação. E vamos continuar, pessoal, do ao